Louvado seja Deus, já estamos de volta com o programa Encontro com Deus, para o nosso segundo bloco, que é o bloco da doutrina. E lembrando a você, amado ouvinte, que você pode ligar aqui para a rádio. Terceiro e quarto bloco é o bloco de perguntas e respostas. Até o momento não chegou nenhuma pergunta bíblica, mas os telefones estão liberados: 3339-3090, 3339-1422 e 98799-6121. E também o WhatsApp 996337673. Também pelo Facebook você pode fazer sua pergunta bíblica também. Amém. Nosso irmão Claudenir vai estar ali acompanhando quem está ali acessando a página da SEV-PM, e ali você pode colocar sua pergunta bíblica, que aí ele vai trazer aqui pra gente. Nós vamos estar fazendo aqui a pergunta do nosso pastor Hamilton, que já está aqui nos estúdios conosco nessa noite. Amém, glória a Deus. Primeiro bloco foi ali nos telefones, olha, e o telefone não parou não, viu, pastor Hamilton? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Acho que eu vou trazer para o senhor só para os telefones, viu? É importante. É importante, né? É. Porque o primeiro bloco foi muita ligação, já que nós também anunciamos que hoje é dia do pastor. Então o pastor Hamilton estava lendo as ligações dos amados ouvintes que estavam ligando em oração, e também parabenizando a ele e aos outros pastores pelo seu dia. Louvado seja Deus por isso. Também ligou para a gente nesse bloco nossa irmã Edilene Mendes, ali do Santa Rosa, e ela pede oração pela família, pela nora Gerlaine e por Edson Mendes, que é o seu filho. Também Evaldo, nosso irmão Evaldo ali da SEV, ligou e manda um abraço para todos os irmãos da SEV e de toda a comunidade cristã em nossa cidade. Também está acessando ali pelo Facebook, também Tiago Diniz, Leide Alves e Ribando. Amém. Glória a Deus. Muita gente agora está acompanhando o programa pela internet, e esse é o intuito, irmãos, e você está aqui participando conosco também desse programa, interagindo conosco através aí dos meios de comunicação que hoje nós temos acesso. Muito bem, estamos aqui no segundo bloco, que é o bloco da doutrina, e nós vamos continuar, pastor Hamilton, nessa noite, a tratarmos sobre o livro de Mateus. Amém. E nessa noite no capítulo 19. Capítulo 19. E aí eu vou ler o capítulo 19, pastor Hamilton. Amém. Se o senhor achar que em algum momento nós devemos parar, o senhor para, nós paramos, e aí o senhor dá alguma explicação, ou então nós lemos ele por completo, e aí o senhor divide por parte, para nós estarmos explicando aos nossos ouvintes. Nós vamos ler primeiramente do 3 ao 12. Muito bem. Tá bom? Para comentar. Muito glória bem. a Deus. Vamos lá. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-os ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe, porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admite. Amém. Vamos lá, pastor Hamilton. Aqui tem muita coisa para se falar, né? É um assunto complexo para lidar, que há certas divergências no ar quando se fala a respeito do divórcio, da separação.
Bem, no verso 1 e 2 é um complemento do capítulo anterior, apenas mencionando que quando Jesus fez os seus discursos e falou a respeito do perdão, ele deixou a Galileia, foi para o território da Judéia, e ali, além do Jordão, muita gente seguia ele e ele curou muitos ali. Aí do verso 3 em diante, do verso 3 ao verso 12, é que vai se tratar a respeito do casamento em si e mais especificamente do divórcio. Olha o que é dito. Alguns fariseus vieram perguntar a Jesus. Agora, com que intenção? O texto diz que eles vieram experimentar Jesus. Ou seja, vieram procurar alguma coisa em que Jesus pudesse tropeçar para eles acusarem a Jesus de alguma coisa contra a lei. E então eles perguntam, a pergunta é, se é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, o que é que Jesus responde? Jesus diz, vocês não têm lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Então, em virtude da pergunta dos fariseus, se era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, olhe bem a pergunta, por qualquer motivo. Aí o Senhor diz, não, o que Deus ajuntou não separa o homem. Então, não é lícito deixar a mulher por qualquer motivo. Essa foi a resposta de Jesus para eles. E que Deus fez isso desde o princípio. Aí eles, querendo pegar Jesus no contrapé, perguntam a Jesus, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar e deixar a mulher? Aí Jesus responde para eles, foi por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, houve a permissividade de Moisés, que é um homem de Deus também, um homem que falava com Deus face a face, que ouvia Deus falar, por causa da dureza do coração do homem, a mulher receber carta de divórcio e poder casar com outro. Isso é o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 24. É dito sobre isso. E lá há essa permissividade. E por quê? Bem, nós precisamos primeiro considerar a questão da própria desvalorização da mulher e do modo pelo qual eles interpretavam esses versos. Esse qualquer motivo poderia ser qualquer coisa. Se a mulher ela não fizesse comida direito, isso já era um motivo de separação. Se a mulher respondesse o marido de alguma forma, já era motivo de separação. Se ele não gostasse de alguma coisa dela e começasse a sentir repúdio por ela, ter abuso por ela, já era motivo de separação. Se ele encontrasse alguma coisa defeituosa nela, ou que ela passasse a ver a mulher como uma mulher que perdeu a beleza, que agora ficou feia, que apareceram rugas, qualquer coisa seria motivo, porque o texto lá de Deuteronômio diz que se o homem encontrasse coisa indecente, não diz do que se trata. Então, há uma abertura enorme para que eles possam interpretar a sua maneira. E era assim que os fariseus entendiam, e também os discípulos de Cristo, porque quando o Senhor rebate isso, e diz que depois ele afirma assim, Jesus tendo autoridade como Filho de Deus, no verso 9 diz, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a mulher que foi deixada, comete adultério. Aí, quando Jesus dá essa sentença de que se alguém repudiar a mulher, se não for por relações sexuais ilícitas, se não houver traição, então, se casar com outra, comete adultério. E a que foi deixada também comete adultério. Os discípulos ficaram um pouco constrangidos a respeito disso. E aí, simplesmente dizem
ao Senhor: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Quer dizer que eles abraçavam os mesmos pensamentos que os fariseus. E Jesus Cristo é contra isso. Não é? É contra isso. A questão que se trata aqui, tá bom, é que, segundo nós acabamos de ler, entendemos, é que Jesus só deixa uma cláusula em que realmente pode acontecer o divórcio, que é o cometimento de relações sexuais ilícitas. Como nós entendemos isso em nosso meio hoje? Como a mulher que trai o marido com outro homem, ou o homem que trai a mulher com outra mulher. Isso é relação sexual ilícita, adultério. Não é? Para alguns da época havia a questão de que quando os judeus estavam noivos, já era praticamente um contrato de casamento, se um dos dois, ainda noivos, não havia concebido o matrimônio, não havia tido relações entre eles, mas se um deles dois tivesse relação com outra pessoa, então esse seria o motivo da relação sexual ilícita. Bem, na cultura judaica é assim, mas nas demais não. Então, nós entendemos que o texto tem que ser pego pelo seu princípio. Isso traz algumas divergências de interpretação para muitos. Existe uma linha conservadora que não aceita de forma nenhuma que alguém divorciado case novamente, ou tenha, mesmo que tenha sido traído por alguém, e etc. E a considerar também a questão, a possibilidade de perdão, reconciliação e restauração do casamento. A gente não pode esquecer disso. Deus é um Deus perdoador e que faz com que venhamos a desejar realmente que o nosso coração seja misericordioso. E se é essa possibilidade, por que não fazê-lo? Por que não orar a Deus para que Deus lave o coração e não permita que tal pecado venha destruir uma família, um relacionamento familiar que já tem caminhado há um bom tempo? É preciso considerar essas coisas. Aí depois disso, os discípulos, quando ouvem a resposta de Jesus, ele diz que se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe responde: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Muitas pessoas acham que esse verso 11 que Jesus fala diz respeito a que ele está falando do casamento. Ele não está falando do casamento no verso 11 e no verso 12. Ele está falando de ficar sem mulher. Ele diz: nem todo mundo é apto para receber isso, não. Nem todo mundo foi chamado para viver solteiro ou em estado de celibato, ou não casar-se. Mas somente a alguns é que foi dado isso. Aí no verso 12 ele explica isso, dando base que o que ele está comentando foi a respeito do que os seus discípulos disseram, que não convinha casar. Ele disse que nem todo mundo está apto para isso, não. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus criou o homem, disse: não é bom que o homem esteja só. Aí fez a mulher para ser auxiliadora, companheira e ser uma só carne com o homem. Então o homem ele não foi criado para viver sozinho. O viver sozinho é uma dádiva de Deus, ou, como diz o verso 12, essa dádiva que nasceram de nascença. Outros que se fizeram assim, a si mesmo, decidiram por si mesmo não casar-se por causa do reino dos céus. E outros foi os homens que forçaram ele a ser assim. Quando ele fala isso, ele está falando de pessoas que foram chamadas, por exemplo, no tempo dos reis, para tomar conta das mulheres do rei, das concubinas que o rei podia ter. Então ele chamava homens e castrava esses homens para se tornarem eunucos, para que eles não tivessem nenhum tipo de relação com as mulheres do rei ou com as suas concubinas. Então, homens fizeram eunucos dessa forma. Outros decidiram não tocar em mulher, por causa do reino dos céus. E outros, Deus designou que desde nascença ele fosse assim, para que pudesse glorificar a Deus. Não é? Bendito seja o nome do Senhor, se Deus escolheu alguém para ser assim. Mas o propósito do Senhor é que quando ele criou o homem, ele disse que não era bom que ele estivesse só. E ele fez a mulher para ser sua companheira, sua auxiliadora, idônea, sua adjutora, e que pudesse complementar as necessidades
que o homem tem. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos levar em conta tudo isso, não é? Não está aqui a questão de tratarmos sobre se pessoas divorciadas ou não podem se casar. Talvez isso nós tratemos depois, em um outro momento, não é? Com mais detalhes, para que a gente possa aprender da palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, pastor Milton. Amém. Já chegou uma pergunta aqui para o senhor a respeito desse tema, viu? Amém. Glória a Deus. Mas vamos deixar para o próximo bloco, não é Amém. verdade? Amém. Já são 22 horas, nós vamos para o nosso intervalo, vamos passar mais um louvor, e aí vamos esperar chegar mais algumas perguntas. Se não chegar, eu vou lhe fazer a pergunta que tem aqui a respeito do tema aqui que nós tratamos, certo. E aí a gente vai continuar no livro de Mateus se não chegar nenhuma pergunta bíblica. Se Amém. chegar, a gente continua no bloco de perguntas e respostas. Amém. Tá certo? Amém. Nosso intervalo prefixo, daqui a pouco nós voltamos.